Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e esse é o Farol LS, referente ao pregão do dia 27 de maio de 2016, sexta-feira, pós-feriado de Corpus Christi. Vamos então aos nossos gráficos. O pregão de hoje foi um pregão de queda, a gente teve uma queda de 0,87%. Vou dar um zoom aqui no gráfico. A gente percebia ao longo dos últimos pregões, né, uma tentativa de repique por parte do índice Bovespa, mas ele estava sofrendo muito para conseguir desenvolver esse movimento de repique. Na verdade, nem desenvolveu, né? Essas sombras superiores e corpos pequenos, sombras grandes, né, atestam isso. A gente chamou atenção para o fato, na quarta-feira, de na máxima do dia, nessa sombra aqui, o mercado ter alcançado a média móvel de 9, né, que muitas vezes guia o movimento dos preços, e parece ser o caso nesse momento, né, e que por conta disso o mercado estava muito preparado para um movimento de queda no mercado, no pregão de hoje. E assim foi, né, a gente teve um dia de queda, e a gente pode até dizer que a gente tem agora uma marcação de topo aqui, né? Máximas mais baixas, mínimas mais baixas. Expectativa é de continuidade desse movimento de queda. E a gente tem como ponto mais forte suporte ainda, né, a zona próxima aqui aos 47 mil pontos, onde também passa proximamente a média móvel de 200. No semanal, a gente fecha mais uma semana hoje, tu percebe que o mercado até está em cima de uma zona que pode oferecer algum tipo de suporte, né? Esse patamar aqui dessa consolidação. Mas a gente não tem ainda uma reação por parte do candle. O candle ainda é de baixa, não é um candle de cotação altista, então a expectativa é de queda. E nesse caso, provavelmente a gente vem buscar a média móvel de 21 períodos aqui embaixo, que está muito próxima daquela zona dos 47 mil pontos no gráfico semanal. Tá? Vamos ao gráfico do futuro no diário. Tá? Então aqui fica até mais claro todo o cenário, né? A gente vem tendo um movimento de alta ao longo desses últimos pregões, com candles que mostram uma tremenda dificuldade dos preços em subir. Apesar das variações positivas, esses candles davam a ideia de que os vendedores estavam no comando. Tá? E hoje a gente teve um pregão um pouco mais direcional, né? Principalmente do meio-dia em diante, e foi para baixo, né? Reparem que o mercado não conseguiu passar da cabeça do pivô de baixa. O ponto crítico é aqui, né? Mas a gente viu que essa sombra aqui era importante para o mercado, por volta ali dos 50 mil pontos. 3 candles, muitas vezes, é a quantidade que a gente tem para um processo de pullback. Então a perda da mínima da quarta-feira, antes do feriado, já poderia ser considerada uma venda por pullback. Mas o ponto importante para nós aqui seria o rompimento da mínima de segunda-feira, que é esse primeiro doji aqui. O rompimento desta mínima nos ofereceria então o rompimento do suporte desse contrato. E provavelmente os preços fechando abaixo dessa zona, ou pelo menos o mercado entendendo que os preços consolidaram abaixo desse ponto, até mesmo no intraday, talvez no gráfico de 60, o mercado provavelmente começaria a acelerar para baixo. Tá? Não há nenhum sinal de alta, como eu venho dizendo, a não ser o fato de a gente estar vindo de vários dias de queda, e isso era mais verdade nesse momento aqui. Agora a gente já teve 3 dias de respiro e o mercado está mais propenso a acelerar para baixo. Tá? O viés é baixista. Vamos agora para o gráfico de 60, que a gente vem olhando bastante. Tá? A gente vinha dizendo que o gráfico de 60 era importante para a gente conseguir perceber a quebra do padrão de zigue-zague descendente. Nós tivemos essa quebra. Tá? A gente teve a quebra aqui. A gente teve o rompimento da LTB e a gente teve os preços passando claramente para cima da média móvel de 21 períodos. Isso até o último pregão. Mas era importante a gente conseguir ver o rompimento desta zona aqui para acreditar no mercado sustentando um movimento de alta. Ele tem que conseguir passar para cima dessa zona de resistência e ficar lá. Idealmente ter um zigue-zague acima daquele ponto.
hoje o mercado caiu mais um pouco. Tá? Isso aqui ainda pode ser um pivô de alta, mas vai ser importante o mercado romper esse pivô. Tá? Ainda não rompeu essa região toda aqui. Tá? Se na semana que vem, segunda-feira ou depois, o mercado continua um movimento de queda e rompe esse fundo aqui, não tem mais pivô. Tá? Daí vai demorar bem mais tempo para o mercado, querendo desenvolver um movimento de alta, desenhar esse processo de pivô que daria, entre aspas, segurança para um movimento de alta. Tá? Aqui nós temos o gráfico de 15 minutos. Então, o início do dia foi bem volátil. A gente acompanhou a abertura, a nossa expectativa era por uma queda, tanto que a gente buscou venda aqui, né? Ela foi aqui. E depois, num gráfico mais longo, no gráfico de 15 minutos, quando o mercado chegou a passar por cima dessa máxima, chegou bem próximo da média móvel de 200, virou completamente e fez aqui um Twin Towers. Era a venda na perda dessa mínima. Tá? O mercado ainda ficou bastante volátil e a partir desse momento, ó, dá a ideia de rompimento, barra ignorada, perde a mínima que era uma outra venda. A partir daqui o mercado se definiu num movimento de queda. Tá? Tem suporte intermediário aqui, suporte intermediário aqui, e o suporte principal aqui, que seria o alvo. Os preços fizeram um movimento razoável de queda, e o finalzinho, bem no finalzinho, principalmente quando o mercado à vista já estava fechado, a gente teve um bom movimento de alta, que não foi acompanhado pelo mercado à vista. Bom, a expectativa continua sendo de queda. Tá? Essa alta que nós tivemos no finalzinho do pregão vem muito do mercado americano. Tá? O mercado americano ontem, durante o nosso feriado, teve um dia de leve alta, né? um dia de respiro, vamos dizer, mas mantendo uma indicação bem altista, e hoje a gente teve um movimento de alta. Observe o gráfico do futuro americano. Tá? No final do pregão acelerou legal. Isso levou o nosso mercado para cima. Mas o nosso mercado não reagiu de novo, né, bem em relação a essa alta lá fora. Não conseguiu acompanhar no mesmo ritmo, nem perto. Então mostra que o nosso mercado realmente está fraco. O viés do mercado americano continua sendo de alta, mas o índice S&P 500 futuro, né, já está muito próximo dessa zona de resistência aqui. Eu não acho que essa alta vai durar muito mais tempo. No gráfico do Dow Jones há mais espaço para subir, mas há claramente uma diminuição do volume conforme os preços vão subindo. Aí parece que essa alta do mercado americano não está tendo muito efeito no nosso mercado, não. Então, assim, se o mercado americano continuar subindo sem uma grande aceleração, sem ele mudar o padrão da alta agora, eu acho que não vai afetar muito o nosso mercado. Mas se o mercado americano começar a cair, aí eu acho que isso pode botar nosso mercado para baixo com força. Tá? Apenas uma opinião, um chute. Tá? Mas o viés para o mercado americano continua sendo de alta. O dólar hoje teve um dia de alta, né? Testou a resistência do retângulo e respeitou essa resistência, ficando até com um candle de cotação de reversão baixista. Né? A perda mínima aqui pode até ser encarada como uma venda de retorno à média dentro de um processo de retângulo, a favor do viés. Tá? Lembrando que o dólar, ele até deu uma sinalização de possível alta nesse momento aqui, corrompendo esse pivôzinho, corrompendo a cunha, mas está imperando o retângulo. Para a gente acreditar numa alta no dólar, a gente tem que ter o rompimento desse retângulo para cima, coisa que nós não tivemos ainda. Enquanto isso não acontece, principalmente agora que a gente bateu na resistência, tá? Há um viés baixista. No intraday, foi um dia fácil de operar na ponta compradora, logo no início do dia, né, para quem acompanhou comigo ali a primeira hora de negociação. Aí a gente conseguiu identificar exatamente a máxima do dia. A gente matou as posições aqui. E depois disso o mercado ficou um pouco mais difícil de operar. A gente teve um dia em contração, que torna bastante difícil operações, aqui, pelo menos aqui no gráfico de 15 minutos. Não teve nada muito claro a ser feito. Tá? Fica muito bem definida essa faixa de resistência. O rompimento dela nos interessa para compras. Tá? Enquanto isso não acontecer, eu fico mais propenso a buscar operações de venda no dólar, enquanto esse rompimento aqui não acontecer. A partir do cenário atual. Okay? O juro, o contrato F18, teve um dia de alta e conseguiu
produziu um candle inteiro acima daquela linha de resistência, pelo menos o ponto mais crítico de resistência que eu havia desenhado. Tá? Mas volume baixo. Então não é um rompimento muito claro. Não consegue romper a sombra da tentativa prévia de rompimento. Tá? Mas já dá para dizer que a gente tem um zigue-zaguezinho ascendente, já dá para dizer que as bandas começaram a abrir. Então, uma compra aqui até é compreensível, mas eu exigiria a superação da máxima de hoje e da máxima de quarta-feira, né, que é o nosso penúltimo pregão, como gatilho para acreditar no movimento de alta com stop no mínimo abaixo da mínima da quarta-feira. Tá? Indo para as ações, a Vale, na máxima de hoje, toca a média móvel de 9. A gente viu o que aconteceu com o índice, né, nesse sentido. Então é bem possível que o papel retome um movimento de queda. É um movimento lento, mas constante, né, no sentido de ir indo. Está respeitando a média móvel de 9. A expectativa é a manutenção do movimento de queda. Próximo suporte, por volta aqui dos 10,30, o mesmo para a Vale 3. Tá? Petrobras. Eu estou bem baixista para Petrobras, você sabe, inclusive o gráfico semanal, olha só. Olha como é que está o gráfico semanal. A gente perdeu essa zona de suporte que poderia existir deste topo. Tá? A média de 9 virou para baixo, a gente tem o candle inteiro abaixo da média móvel de 9. Existe uma sombra testando a média móvel de 9, quando os preços tentaram subir não conseguiram. A média de 20 períodos está aqui embaixo. Tem um espaço para o mercado cumprir. Tá? Então, tendo os preços ficado abaixo da média móvel da zona de 9, eu fiquei bem baixista. A gente já discutiu que na na quarta-feira, esses 3 candles aqui já poderiam ser considerados o rompimento da faixa dos 9, o pullback do rompimento da faixa dos 9, a perda mínima venda, e essa venda teria sido acionada já hoje. Tá? O candle de hoje, para mim, é de novo um outro sinal de venda, um cenário de gap de fuga a ser acionado pela perda da mínima, stop um pouco acima da máxima. Usa a volatilidade aqui 6,20, tá? Para fazer um filtro. Então o teu stop teria que ficar acima aí dos 8,74. Tá? Minha expectativa é que a Petrobras vá buscar o fundo próximo a 7,50, hoje também está passando a média móvel de 200. A PTR3 estava um pouquinho mais complicada, porque ela ainda estava nessa zona de suporte que vinha desse topo, desses topos aqui, dessa mínima, enfim, essa zona em torno dos 11. Hoje a gente tem o rompimento dos 11, tá? Mantendo até um gapzinho aberto. Faltou só volume, mas é meio compreensível que nesse pregão de sexta-feira, depois de um feriado, o volume fica um pouco abaixo, né, da média. Aí para baixo não é tanto problema, seria mais problema para cima. Então aqui eu também vejo um cenário de venda selecionado pela perda da mínima do pregão de hoje. Ambev prosseguiu no movimento de alta, então desconfigurou aquele cenário de canal de alta rompido para baixo aqui. Tá? Fica um gráfico meio perdido, não vejo nada a ser feito. Tem um bom volume apesar da sexta-feira. Tá? Expectativa de manutenção do movimento de alta, né, tendo como resistência os topos anteriores aqui em 19,60. Setor de siderurgia, Gerdau caiu, né, mas veio bater de novo no suporte aqui por volta dos 5,67, suporte de curto prazo. Se romper esse patamar aqui, idealmente rompendo também a média móvel de 200, a gente pode fazer a leitura de um mastro bandeira baixista. Okay? Não existe compra nesse papel. A Goal, mesmo cenário. Ela vem caindo, não forma tão claramente um mastro e bandeira, mas a expectativa é que mantenha o movimento de queda. CSNA, nós vimos que o papel não demonstrou nenhuma reação ao suporte em R$7, tá? E por isso a expectativa era de queda, provavelmente para buscar a faixa entre 6 e a média móvel de 200 que está em 5,67. Então, a gente teve mais um dia de queda, inclusive oferecendo um bom e fácil rompimento de linha d'água. Hoje foi um dia bom para operações. Os em Minas não conseguiu reagir ao Arami. A gente também não achava que isso ia acontecer. O candle de hoje para mim já invalida o Arami e reforça
um cenário de continuidade do movimento de queda em busca do suporte 1,45. Nos bancos, o Bradesco caiu um pouquinho mais, beliscou aqui o suporte agora em torno dos 23,90, não vejo nada a ser feito. Itaú também veio caindo, ainda não bateu de novo no suporte, volta aos 29,50, não há nada a ser feito. E Banco do Brasil, né, caiu hoje também, oferecendo um bom rompimento de linha d'água, foi um trade fácil também. E a expectativa é de queda, e mesmo que o Banco do Brasil venha subir nesses próximos pregões, a zona aqui do 7,20, junto com essa média móvel de 200, se torna uma resistência bem importante. Tá? Então não vejo uma venda de swing trade aqui, tá? Mas com certeza compra nós não temos, pelo menos não a curto prazo. Outros ativos que dá para comentar: Brasil Foods. Ao longo desse mês de maio, o Brasil Foods está apresentando um comportamento meio estranho, né? A gente teve uma venda nesse candle do dia 23, a gente teria sido estopado na quarta-feira. Hoje o papel, no primeiro candle do dia, fez um movimento bizarro de alta, entrou em leilão e daí voltou, né? Então, é um papel perigoso para operar. A gente tem aí um cenário de venda por correção, que pode ser interpretado como um pullback, mas, sei lá, eu acho que não vale a pena. Se fosse para operar, eu operaria mais no intraday. E se a gente for olhar no semanal também, a gente está em cima de um patamar de suporte, tá? Depois de várias semanas de queda. Então não é nenhuma venda imperdível, dá para deixar passar. BVMF está desenhando um retângulo, né? Mas vem consolidando nos últimos 4 candles abaixo do que era o ponto de suporte mais claro em 16,40. Tá? Eu acho que ela está em cima do muro, mas já com um viezinho meio baixista. Tá? E o mercado como um todo está cooperando nesse sentido. No momento que o mercado conseguir romper essas mínimas aqui, provavelmente vai acelerar em busca dos R$15 e depois talvez o ponto do gap aqui em 13,90. Tá? Mas por enquanto não há nada claro a ser feito. Para acreditar numa alta desse papel, a gente teria que ter um candle forte, idealmente uma barra de ignição saindo dessa zona de suporte. CVCB 3, a gente falou sobre esse papel ontem, né? Parecia ter finalizado um processo de pullback no rompimento do topo histórico, né? Boas chances de subir, mas o sinal já foi dado neste candle aqui, na superação da massa esse candle. Então uma entrada aqui já ficava um pouco atrasada, mas hoje subiu mais 3,23%, e esse é o gráfico semanal, rompendo o topo histórico. Então é um papel que está forte. Detex ficou com uma cara de venda hoje, testando a LTB, testando a média móvel de 21 períodos, antes de uma tendência de baixo, mas o volume está muito fraco, muito fraco. Se a gente for olhar o semanal, mais ou menos como em Brasil Foods, a gente está em cima da média móvel de 21 períodos, em cima do topo anterior, depois de várias semanas de queda. Então também não é nenhuma venda imperdível, prefiro deixar para lá. E GTA 3, se a gente for olhar no semanal, esse papel tem espaço para cair, né? Nós mencionamos ontem uma possível venda, pela perda mínima de ontem, confirmando o rompimento de um pivô de baixo, tendo rompido esse canal. Então essa venda foi acionada, o volume está bom. A expectativa é que o papel mantenha esse movimento de queda, com alvo no fundo de abril. Só vai ser preciso vencer agora esse fundinho aqui. Depois o papel provavelmente pega momentum. DIR 3 está consolidando abaixo dessa zona de suporte. Lembrando, né, o papel deu um sinal de alta, frustrou, rompimento falso, retângulo estreito, rompido falso para um lado, geralmente rompe verdadeiro para o outro, e o outro é para baixo. A gente já teve o rompimento, mas ficou um pouquinho esticado. Então a gente buscava a venda pela perda dessa mínima, teria sido acionada hoje, mas o papel ainda não deslanchou. Ainda assim eu acho que vai para baixo. Tá? Eu ficaria bem atento ao intraday, buscar o rompimento dos 5,30, 5,35 aqui no intraday. Pode dar uma boa entrada. JBS vem caindo, né? Deve buscar a média móvel de 20 períodos. A gente viu venda na perda dessa mínima aqui. Hoje ofereceu um bom rompimento de linha d'água. MRV3
A expectativa é de queda para MRV3. Tá? Hoje faz um candle, um doji, parcialmente fora da banda, com uma distância significativa para a média móvel de 20 períodos, mas não está em cima de nenhuma estrutura realmente significativa nessa periodicidade. O volume não se destacou. Bom, tá, tudo bem, sexta-feira pós-feriado. Mas eu não apostaria numa compra aqui, é por isso que eu estou mostrando esse gráfico. Isso aqui não é uma boa configuração para a compra de retorno da média. Muito perigoso. O IBR3 chamou atenção hoje. Boa alta, 9,5%. Bom volume. Tá? Nos sinaliza aqui um gap de fuga abrindo bandas. Mas eu, sinceramente, não levo muita fé nesse sinal, porque a gente está esbarrando nessa resistência. Logo acima a gente teria essa resistência aqui também. E a OIBR4 não acompanhou e formou um candle feio. Então, eu não buscaria essa operação. E digo mais, se o papel frustrar essa tentativa de alta aqui e começar a cair, provavelmente vem romper esse suporte e ele deve dar uma boa venda. Tá? Mas nada impede a gente acompanhar de perto o IBR3 para tentar buscar alguma coisa no intraday. Tá? Só que é difícil operar um papel que tem preço de opção, né? Então, opção fora do dinheiro ainda. PDGR foi um papel que me chamou a atenção ontem. Né? A possibilidade aí de uma venda pela perda mínima de ontem. Essa venda teria ocorrido e agora, com o fechamento de hoje, o papel deixa claro o rompimento de suporte. Então, tá vendo aqui o rompendo uma congestão para baixo. O volume não foi ruim, é bem possível que PDGR acelere então, nessa queda. Qual 3? Chamou a nossa atenção para uma compra aqui, né? A gente aceitaria a compra somente na superação da máxima, não houve. O papel ficou trabalhando de uma forma estranha aqui, ficou até com uma cara de venda ontem, tá no farol. Né? Não sei se a gente comentou esse papel no farol de ontem não, né? De quarta, acho que não. Mas de qualquer forma, estava até com uma cara de venda, perdeu a mínima hoje e deu uma paulada para baixo. Mas está numa posição incômoda, isso que seria uma barra de ignição, poderia gerar uma venda pela perda mínima, mas se for olhar, cima dessa linha de referência, com a média móvel de 20 períodos aqui, eu acho meio complicado. Eu olharia no intraday. Aí vai surgir aí alguma oportunidade de day trade. Tanto para baixo quanto para cima, tá? Papel para acompanhar mais de perto na segunda-feira. A Rumo 3 era até uma possibilidade de compra dada pelo farol de quarta-feira, tá? Porque manteve aqui um cenário de gap de fuga, então a superação na máxima até poderia gerar uma entrada. Mas um pouco incômoda por já estar muito próximo à zona de resistência, enfim. Já vi de vários dias de alta. Mas o papel superou a máxima, né? Se comportou relativamente bem, principalmente frente à queda do mercado hoje, e a expectativa seria por manutenção do movimento de alta. Vamos ver como é que vai se comportar tocando a resistência. O melhor cenário para a gente operar a Rumo 3, que se for olhar no gráfico semanal não está feia, tá? Seria a gente ter o teste dessa zona de resistência, uma pequena correção, idealmente um movimento meio lateral, como isso aqui, e depois, enfim, a gente ter um rompimento. Daí a gente teria um ponto realmente bom para uma operação na ponta compradora. E VAGR3 tem um gráfico semanal interessante. Chamou atenção hoje para compra, está rompendo um mastro bandeira, tá? Rompe com um gap. O volume não foi fantástico, mas foi bem decente. Tá? Daria para pensar em operar isso na ponta compradora, mas né, de certa maneira é uma tosqueira. A melhor operação, na minha opinião, se daria na superação na máxima de hoje, na confirmação, tá? E mantendo um stop idealmente abaixo do fechamento da quarta-feira. Legal. Então, pessoal, esses foram os papéis que mais chamaram minha atenção nesse pregão de sexta-feira. Eu vou finalizando por aqui, espero que as informações tenham sido úteis. Desejo a todos um ótimo final de semana e até segunda-feira.